Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Eu me encontro no principal acesso de nossa capital espiritual e apesar da cidade estar apenas acordando, ainda é muito cedo, muitos judeus já se deslocam para suas cidades de origem, sobretudo os estudantes das yeshivot, que vão passar o Shabat naturalmente com suas famílias. Da mesma forma, muitos judeus já se deslocam para Jerusalém com essa mesma finalidade, que é estar com as suas famílias durante o Shabat. Mas, afinal de contas, não há nada mais precioso do que usufruir essa enorme bondade de Hashem, que é o Shabat, em família. Como todos vocês sabem, no mundo todo o povo judeu vai fazer a leitura de uma nova porção semanal da Torá, mas que nesse Shabat corresponde a uma leitura dupla. Nós vamos fazer a leitura de duas parashiot, a Parashat Behar e Berukotai. E devo dizer a vocês que nelas está contido uma das lições mais preciosas da Torá. Mas que lição é essa, Átila? Uma lição que nos ajuda a compreender uma das poderosas chaves de compreensão da realidade. De tal modo, se você conseguir compreender o que a Torá está nos ensinando, a partir desse momento, sua vida vai passar por uma profunda transformação. E eu quero começar esse estudo mencionando uma das passagens mais conhecidas da Torá, que se encontra justamente em Vaikra 26, do 3º ao 6º passuquim. Lá está dito: se vocês seguirem meus decretos, observarem meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei chuva no seu tempo e a terra dará a sua produção e as árvores do campo darão seu fruto. Vocês comerão o seu pão à saciedade e habitarão seguros na terra. Eu lhes darei paz na terra. Hashem nos promete conceder shalom, nos promete conceder paz. E é preciso fazer uma breve observação que o indivíduo pode alcançar todas as conquistas materiais do mundo, de moda, ter muita comida, muita bebida, muito luxo envolvido na sua existência, mas sem a paz ele não tem nada. A paz equivale a todos os bens que o ser humano pode alcançar no mundo. Infelizmente, a maioria das pessoas só descobre isso quase no momento de sua morte. Mas afinal de contas, que ingrediente é esse crucial da vida? Como nós podemos definir a paz? Para nós que estudamos a Torá dia e noite, a Torá pode ser utilizada como um dicionário autorreferencial. Você do outro lado da câmera vai me perguntar, mas como? Observando o contexto do uso das palavras. Dessa forma, nós podemos encontrar, discernir o significado de cada um dos conceitos contidos na Torá. Mas certamente aí do outro lado da câmera você ainda está se perguntando, como assim, Átila? E eu vou oferecer como exemplo as palavras do profeta Yeshayahu. E ele nos diz, está lá no Tanar e também está mencionado numa Maseret de Bava Batra do Talmud: quem forma a luz e cria trevas, quem faz a paz e cria o mal, eu sou Hashem que faz tudo isso. Vocês perceberam as palavras do profeta Isaías? Os elementos são apresentados em contraste uns com os outros, assim como luz e escuridão se colocam em oposição, paz e mal também. E isso pode, à primeira vista, parecer muito estranho, porque a maioria das pessoas qualificaria como oposto da paz o quê? A guerra. Mas não é assim. A Torá está nos indicando que a contraface da paz é o mal. O fato é que para Deus o oposto da paz é o mal. Nós precisamos, evidentemente, entender isso se nós temos como objetivo de vida alcançar essa paz, ser beneficiado pela bênção da paz nas nossas vidas. Porque na medida em que nós compreendemos que o oposto de paz é maldade, isso muda completamente nossa compreensão, nossa perspectiva, nosso ângulo de visão acerca da realidade. Mas afinal de contas, Átila, o que é o mal e o que é a paz? Eu vou recorrer, evidentemente, a uma das obras mais consagradas dos sábios do povo judeu, que é o Rovot HaLevavot, sobretudo quando ele estabelece
sua analogia de hospital de olhos. Ele nos alerta, a obra nos alerta que quando nós não estamos adequadamente instruídos, e é por isso que é tão necessário se esforçar para aprender a Torá, porque a instrução, o entendimento, a compreensão depende do esforço que cada um de nós realiza no estudo da Torá. Nós, por não termos a instrução devido à grande maioria das pessoas do mundo, não tem a percepção do fluxo contínuo de bondade que nos chega no mundo físico. Isso é um ponto fundamental. Por que as pessoas não conseguem compreender esse fluxo contínuo? Vejam, nesse breve instante que estamos aqui, o sol bate sobre o meu rosto, o vento também. O fato, mesmo de eu estar vivo e ter saúde, fazem parte, entre outros milhares de componentes, disso que nós estamos chamando fluxo contínuo de bondade do Criador. Mas a maioria das pessoas não compreende isso. Sabe por quê? Por que ocorre esse desatino? Ocorre por um profundo mau entendimento acerca das tribulações que nós enfrentamos na vida. Nós somos como cegos andando pelo mundo. Tudo foi preparado. Deus, naturalmente, o Criador do universo, preparou tudo para a nossa existência, para cada ser humano individualmente, uma casa perfeita, sempre estabelecida para nos beneficiar, tudo perfeitamente organizado e equipado com os meios necessários para que a nossa alma possa se desenvolver no mundo físico. Hashem cuida para que nossa visão possa ser restabelecida, a visão da alma. Nós buscamos, como eu já disse inúmeras vezes, nós buscamos adquirir as qualidades, as midot que nossa alma ainda não alcançou aqui no mundo físico. E, no entanto, apesar de Akadosh Baruch Hu nos oferecer um tratamento no mundo físico que nos permite restabelecer a visão maior que a visão da nossa alma, nós negligenciamos esse tratamento e desconsideramos completamente o conselho médico. Dito de uma outra forma, nós fomos enviados a esse mundo em busca de tratamento. Nós fomos enviados a esse mundo em busca da aquisição de qualidades que nós não possuímos e que só podem ser adquiridas aqui, na luta da vida real, né? Nas batalhas e desafios da existência. E andamos por aí, como cegos, tropeçando em nossas próprias pernas e nas coisas que, na verdade, foram preparadas pelo Criador para o nosso benefício. Aquele emprego tão desagradável, né? Aquele vizinho tão chato, aquelas dificuldades materiais, aquele pequeno problema de saúde renitente, tudo que chega nas nossas vidas faz parte desse fluxo contínuo de bondade, mas você não entende. Por quê? Porque você sofre hematomas, porque você tem membros quebrados nessa luta diária que você deve enfrentar para alcançar essas qualidades que você não possui. E esse é um caminho no qual os problemas, evidentemente, se agravam. Por quê? Por que os problemas se agravam? Justamente porque você se comporta constantemente com uma queixa amarga. Uma queixa amarga do dono, daquele que construiu essa casa. Dessa casa que ele ofereceu à humanidade. Quando você faz isso, além de um idólatra, você está negando a benevolência de Deus. Sátila, quando eu faço queixas amargas a respeito da minha realidade pessoal, eu estou negando a benevolência de Deus? Claro que tá, porque você não reconhece o fluxo contínuo de bondade. Você não reconhece que os arranjos que Deus fez na sua vida tem uma finalidade. Você só quer se queixar, você só quer reclamar. E você, ao reclamar, considera o Criador o quê? Um péssimo líder. Você não reconhece a verdade da justiça divina, que a motivação de Deus é sempre fazer o nosso bem, que tudo que chega nas nossas vidas é uma demonstração da bondade do Criador.
Ora, a situação do mal é, na verdade, uma falta de harmonia, de paz. Não é exatamente um vazio de bondade. Eu não sei se vocês entenderam. O que faz com que as nossas vidas não tenham paz não é o fato de nós não recebermos atos de bondade o tempo todo nas nossas existências. Nós estamos cercados por bondade o tempo todo. Mas, apesar disso, nós não encontramos paz. Nós não encontramos paz porque não conseguimos entender que as lutas da vida, que são próprias da condição humana, fazem parte de um enredo no qual você deve vencer todos esses obstáculos. Como uma corrida de obstáculos, você deve fazer isso sem negar a Deus, sem queixas amargas, sem questionar a bondade do Criador. De modo que o mundo nunca esteve vazio de bondade. A bondade estava em todas as partes, mas você não consegue compreender. Todos os ingredientes que você precisa estão aqui agora mesmo para uma vida harmoniosa, mas você não percebe. Você não compreende isso, porque o seu olhar acerca da realidade é sempre um olhar de condenação. Deus está errado, né? Em relação à minha existência, ele tomou as decisões inadequadas. Nós não perdemos oportunidade de colocar em xeque a justiça divina, mas tudo está aqui disponível para nós. Mas isso, evidentemente, não é o suficiente para trazer alegria na sua vida e muito menos para fazer com que você tenha uma existência harmoniosa e, portanto, você tenha paz. Mas eu devo dizer a vocês, da mesma forma como eu comecei esse shiur, se vocês seguirem meus decretos e observarem os meus mandamentos, eu lhes darei paz na terra. Seguindo os decretos de Deus, o mal desaparece. Na mesma hora, e a paz tem chance de prevalecer nas nossas existências. Nós só precisamos de uma coisa: estarmos conscientes de nossa responsabilidade. Dito de uma outra forma, estarmos conscientes do que as nossas almas estão fazendo aqui nesse mundo. Se você adquirir consciência de que você é uma alma eterna, encarnada no corpo físico por um tempo que é absolutamente insignificante, que você veio a esse mundo para obter bens espirituais, como eu disse, nosso ângulo de visão se modifica completamente. Nossa perspectiva acerca da existência mesmo se modifica completamente, meus amigos. Shabbat Shalom a todos vocês.